é de grande valia, tá? Capítulo 26 de Atos dos Apóstolos. Nós vamos fazer a leitura do verso 23. Vamos iniciar no verso 23. Quem quiser ler o capítulo todo em casa, é ótimo. Glória a Deus. Se todos encontrarem, deixa. Todos encontraram, vamos fazer a leitura com a ajuda de Deus e a do Espírito Santo. Amém. Está escrito assim, irmão. Isto é, que o Cristo devia padecer, e sendo o primeiro da ressurreição dos mortos, devia anunciar a luz a este povo e aos gentios. E dizendo ele isto, em sua defesa, disse Festo em alta voz: Estás louco, Paulo? As muitas letras te fazem delirar. Mas ele disse: Não deliro, ó potentíssimo Festo, antes digo palavras de verdade e de um são juízo. Porque o rei, diante de quem falo com ousadia, sabe estas coisas, pois não creio que nada disto lhe é oculto, porque isto não se fez em qualquer canto. Crês tu nos profetas, ó rei Agripa? Bem sei que crês. E disse Agripa a Paulo: Por pouco que queres persuadir a que me faça cristão. E disse Paulo: Provera a Deus que, ou por pouco ou por muito, não somente tu, mas também todos quantos hoje me estão ouvindo, se tornassem tais qual eu sou, exceto estas cadeias. E dizendo ele isto, se levantou o rei e o presidente e Berenice e os que com eles estavam assentados, e apartando-se dali, falavam uns com os outros, dizendo: Este homem nada fez digno de morte ou de prisões. E Agripa disse a Festo: Bem podia soltar-se este homem, se não houvera apelado para César. Só até aqui, irmãos. Amém. Aleluia, Deus. Estamos diante de um texto, irmãos, em que Lucas, precisamente Lucas, aquele também que escreveu o Evangelho segundo Lucas, ele também é o autor de Atos dos Apóstolos. Um homem muito estudioso, dedicado, esforçado. Ele procurou fazer, irmãos, ir atrás e apurar os registros de tudo o que tinha acontecido e narrar também a história de Jesus Cristo, e entrou também a narrar Atos dos Apóstolos. E de tudo isso, irmãos, ele acompanhou uma boa parte de perto a história e foi registrando. E o que aqui foi registrado é um discurso do apóstolo Paulo diante do rei Agripa, na sua defesa, pois ele já estava preso pelo povo em Jerusalém, quando lá ele os anunciava acerca do reino de Deus, irmãos, pregando o Evangelho. Todos nós conhecemos a história do apóstolo Paulo. A igreja é uma igreja de cristãos, e nós sabemos que o maior plantador de igreja na Bíblia é o apóstolo Paulo. Temos, salvo erro, 14 cartas escritas pelo apóstolo, e sabemos que foi um homem iluminadíssimo por Deus, irmãos, para escrever o Evangelho, para ensinar a igreja a como que deve se comportar. E o Senhor muito abençoou o apóstolo Paulo, irmãos. Era homem como qualquer um de nós. Porém, irmãos, encontramos alguns registros dele, quando ele escrevia algumas igrejas, que ele fala da sua conversão genuína, irmãos. A sua conversão genuína em Cristo, irmãos. E o que todo cristão deveria buscar, ou deve buscar de fato, é uma conversão genuína. Irmãos, acredite em uma coisa: por mais que nós aceitamos Jesus Cristo como Senhor e Salvador da nossa alma, aceitamos o batismo, batizamos, formamos uma aliança com Cristo, acredite, a nossa carne, ela não converte, irmãos. A nossa carne, ela não converte. O processo, a conversão, ela é um processo, irmãos. Ela é um processo. E muitas das vezes nós passamos pelo deserto durante um momento de conversão, irmãos.
Quando nós olhamos para o Evangelho, nós olhamos quando Jesus Cristo escolheu 12 para ser apóstolos. E olhando à luz das Escrituras, o Senhor caminhou com eles cerca de 3 anos a 3 anos e meio para instruí-los acerca do reino de Deus, irmãos. E volta e meia ele dava uma cutucada. Pedro foi um dos que ele disse: Pedro, quando você se converter, você anuncia aos seus irmãos. E ensinou eles, irmãos, durante 3 anos a amar, a perdoar, a ser verdadeiro, a ser íntegro, a ser honesto, a formar um caráter de um verdadeiro cristão, irmãos. Escrito que quando ele assentava, ele ensinava aos seus, e ele ensinou um dos maiores sermões, que é o Sermão do Monte, quando ele nos fala sobre a bem-aventurança, quando ele nos ensina, irmãos, a sofrer e não fazer ninguém sofrer. Ele nos ensina que bem-aventurado é aqueles que choram, porque eles também serão consolados, irmãos. E o Senhor vai implantando o Evangelho dentro deles com amor, com carinho, irmãos. Mas às vezes era necessário ser duro. E quando se fazia necessário ser duro, o Senhor era duro, irmãos. O Senhor, porque o amor sem repreensão é uma bajulação, irmãos. O verdadeiro amor, ele tem repreensão. O verdadeiro amor tem ensino. Está escrito, irmãos, que assim como um pai disciplina um filho a quem ama, ele corrige, ele põe de castigo, ele bate se for necessário. E de primeira mão aquilo parece ser horrível, mas lá na frente os filhos vão agradecer pela surra, os filhos vão agradecer pelos puxões de orelha, porque são esses castigos que amadurece o caráter, que ajuda na formação da personalidade da criança, irmãos. Então o Senhor, quando precisava ser duro, ele era duro. Glória ao nome santo do Senhor. Mas nós sabemos, irmãos, que o apóstolo Paulo enfrentou uma barreira muito grande. Mas quando o Senhor apareceu para ele e o converteu, irmãos, pode ver que o Senhor também o levou para o deserto, para que ele pudesse amadurecer em Cristo, irmão. Glória a Deus. Olha para isso, irmão. Está escrito na palavra que ele fala que após a sua conversão no caminho de Damasco, ele foi para o deserto da Arábia, irmãos. E lá ele ficou por quase 3 anos. 3 anos Paulo ficou lá. Eu quero conjecturar, eu quero falar para a igreja que foi como se esses 3 anos o Senhor instruísse Paulo no deserto, e Paulo estivesse ficando grávido de Jesus Cristo. Vê se vocês entendem. Por que eu estou usando essa palavra? Porque quando ele escreve a igreja de Gálatas, ele diz assim: meus irmãos, por quem de novo sinto as dores como que de parto, até que Cristo seja gerado em vós. Glória ao nome santo do Senhor. Entenda que o mesmo Espírito Santo que gerou Jesus em Maria, ele continua gerando Jesus dentro de cada cristão que está aqui. Glória ao nome do Senhor. Glória a Deus. Só que esse processo, ele não acontece do dia para a noite. Ele não acontece em um abrir e fechar de olhos. Ele não acontece em um estalar de dedo. Isso é necessário tempo. O tempo, muitas das vezes, gera o amadurecimento. O tempo gera o enriquecimento espiritual, irmãos. E Paulo sai para o deserto e lá o Senhor o instrui. Ele vai para a oração, ele vai se esvaziar. Irmãos, é difícil nos esvaziarmos de nós mesmos. Não é fácil nos esvaziar. Por quê? Porque nós temos tantas coisas que nos prendem, irmão. Família, filhos, pais, trabalho, dificuldade financeira, roupa, vestes, cidade, política e tantas coisas que nos enchem, irmãos, que é difícil esvaziarmos. E nós às vezes demoramos tempo. Paulo demorou cerca de 3 anos para se esvaziar. Ele disse que chegou um momento em que, quando ele encontrou com a plenitude de Jesus, ele falou: olha, tudo aquilo que eu tinha como conhecimento eu reputei como esterco. E quando eu me esvaziei, em uma fração de segundo, o Senhor me encheu. O Senhor me encheu. Eu demorei 3 anos para me esvaziar.
esvaziar, mas eu fui cheio em um abrir e fechar de olhos. Glória O a Deus. Espírito Santo me encheu, a glória de Deus me tomou, e quando ele veio de lá para cá, ele veio cheio do Espírito Santo, Glória a Deus. cheio de autoridade, cheio de luz. Glória a Deus. Irmãos, para chegarmos à estatura de um varão perfeito, é necessário morrermos para nós todos os dias, irmãos. Glória a Deus. Todos os dias. Existe somente dois tipos de pessoas existentes aqui na terra: aquelas que estão mortas no pecado e aquelas que estão mortas para o pecado. Só existem esses dois tipos de pessoa. Ou você está morto por pecado, ou você está morto no pecado. Glória ao nome santo do Senhor. Ah, irmão, mas quando a gente converte, a gente ainda continua pecando, é verdade, mas você não tem aquela inclinação para viver uma vida de pecado ou em pecado. O pecado, ele acontece como um acidente em sua vida, porque aquela conexão que tinha para você pecar deliberadamente, o Senhor tirou isso de você. Glória ao nome santo do Senhor. Quando nós obedecemos o Senhor, irmãos, nas águas do santo batismo, é necessário entender que acontece algo sensacional, acontece algo magnífico, acontece algo esplêndido, mas não nessa dimensão, não nesse corpo, nessa matéria. Glória ao nome santo do Senhor. Acontece algo espiritual, irmãos. Acontece algo na nossa alma. Uma transformação acontece. Nós somos tirados do poder que as trevas tinham sobre nós. As cadeias que o demônio nos controlava, ele não tem mais domínio sobre nós. As correntes são cortadas, as cadeias, elas caem dos nossos braços e nós somos transportados espiritualmente. A nossa alma sai de um lamaçal de pecado e é levada para o reino da luz de Deus, irmão. Quando o cristão entende isso, não tem barreira que para ele mais. Não tem barreira que para ela mais. Quando Paulo está diante, irmãos, de Agripa, do rei Agripa, e diante de Festos, irmão, Paulo está algemado, Paulo está preso porque ele é um pregador do Evangelho. Mas quando ele vê a liberdade e a oportunidade, ele prega o Evangelho. E quando ele prega o Evangelho, o rei começa a tremer as pernas. Glória a Deus. Glória ao nome santo do Senhor. O rei todo pompudo, com aquela coroa real, com aquelas vestes reais, aleluia, com o peito estufado porque era rei, e Paulo estava com a algema nos seus braços. Mas quando a conversão chega no homem, Paulo não viu a algema nos braços dele. Paulo viu algemas na alma de Agripa, na alma de Festos. Eu estou livre, mas tu estás preso. Tu estás preso no pecado, tu estás preso na condenação, tu tens cadeias de corrente. Eu sou um homem livre, porque Cristo me libertou. Quem crê nisso, dá glória a Deus. Não tem corrente na tua alma, não tem corrente no teu interior, não tem corrente no teu ser. Se o diabo quer te acusar que você é um homem correntado e correntada, é mentira de Satanás. Não é porque você passa necessidade que você é um encorrentado. Não é porque você não tem o que você almeja que você é um encorrentado. É mentira de Satanás. Você é livre. Você é livre. Cristo te libertou. Cristo nos libertou. Entenda isso, irmão. Entenda isso, irmão. Satanás às vezes quer nos enganar, quer mostrar a nossa miséria, quer mostrar a nossa fraqueza. É como se ele achasse a nossa ferida e colocasse o dedo lá para nos machucar, para nos fazer entristecer com Deus, com a igreja, com o irmão, desanimar, parar, porque o propósito dele é nos destruir. Glória ao nome santo do Senhor. Quando Paulo escreve à igreja de Colosso, ele diz: olha, meus irmãos,
Não vos entristeceis pelas minhas prisões, porque as minhas prisões têm contribuído para o Evangelho de Cristo Jesus. Glória ao nome santo do Senhor. Como assim, Paulo? Porque eu, na verdade, estou preso fisicamente, mas a palavra de Deus, ela está solta na minha boca. Ela está livre. Só para vocês terem uma ideia, os da casa de César vos manda saudar. Quem eram os da casa de César, irmão? A primeira prisão de Paulo foi dentro do Império Romano. Glória ao nome santo do Senhor. Dentro da sua própria casa, irmãos. E ele era acompanhado por guardas que faziam parte da guarda pretoriana, que era uma guarda que o rei tinha particular, que tinha nela diversos soldados, irmãos. E Paulo era algemado, ele e um soldado junto dele durante 2 anos. E tinha aquela troca de soldado em soldado. Mas todas as vezes que um soldado era algemado ao braço de Paulo, ele vinha até sorrindo, mas ele soltava as algemas de Paulo e voltava para casa chorando, arrependido e convertido. Porque o que estava em Paulo passava para ele. O Evangelho, a luz, a graça, aleluia. E eles eram convertidos aos montes. Paulo próximo, aí vinham os próximos para o Evangelho, eu aceito Jesus Cristo. Evangelho próximo, e Paulo Evangelho, e com diversos soldados que converteram. Paulo falou: olha, meus irmãos, não vos entristeceis, porque foi essa forma que o meu Deus achou para me evangelizar a casa de César. Glória a Deus. Irmãos, presta atenção. Aleluia. O Senhor vai colocar palavras em tua boca para você anunciar o Evangelho, para você pregar a palavra de Deus, tá bom? Eu estou vendo na visão dessa palavra como uma espada que toma a tua boca. Aleluia. Porque, irmãos, quando João viu aquela visão no Apocalipse, João viu uma coisa assustadora, irmãos. Uma coisa assustadora. Ele viu um anjo que chegou perto dele, irmão. E de repente, quando aquele anjo foi falar com ele, ele abriu a boca e da boca saiu uma espada. Imagina isso aqui, igreja. Presta atenção, imagina isso aqui agora. Imagina um anjo chegando para conversar com você, e quando ele for abrir a boca, saiu uma espada de dentro da boca dele. E quando saiu aquela espada imensa toda da boca dele, o anjo pegou. E João falou: quem és tu? Ele falou: eu me chamo Palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é uma espada. Glória ao nome santo do Senhor, que quebra as correntes que Satanás está prendendo muitas almas, muitas pessoas. Corrente da droga, corrente da bebida, corrente dos vícios, corrente da prostituição, as correntes do adultério, da mentira, da soberba, da vaidade. Mas o Espírito de Deus vai qualificar esta igreja para quando você abrir a sua boca, uma espada sair, ela vai cortar as correntes, ela vai quebrar as cadeias, as algemas vão cair no chão. O Espírito do Senhor vai te tomar, o Espírito do Senhor vai te tomar em nome de Jesus. Dá uma glória para o teu nome. Glória a Deus. Tudo aquilo que o homem planta, Glória a Deus. ele colhe. Entendam vocês que muitas das vezes nós estamos vivendo dias em que muitos pregadores e muitas pessoas estão fazendo cafuné na cabeça de alguém que vive uma vida de pecado, não lhe lançando em rosto o seu pecado e não lhe mostrando o seu erro. Entende, igreja? Mesmo que todos errem, o erro sempre será um erro. O errado sempre será errado. E o certo, ele sempre vai ser o certo. Não é porque todos estão fazendo errado que o certo vai ficar errado, não. Ah, mas se todo mundo está fazendo, deve ser aquilo que é certo. Não é porque todo mundo está fazendo que o errado vai virar certo. E não é porque todo mundo está deixando de fazer o certo que o certo virou errado, não. Certo é certo e errado é errado. Todo pecado tem a sua consequência. Aleluia. Não pense que perdão no batismo ou perdão de pecado anula as consequências do pecado, porque não anula. Quem plantou vai colher aquilo que plantou, irmão. Glória a Deus.
Quando o apóstolo Paulo vem para Damasco, ele tem uma missão. E a missão dele é perseguir a igreja. A missão dele é destruir a igreja. A missão dele é açoitar os cristãos. A missão dele é apedrejar os cristãos. A missão dele é matar os cristãos, irmão. Aí o Senhor aparece e fala: é isso que você quer, bonitão? Vem cá. Aí pega Ananias, dá a visão para Ananias e fala: vai lá no irmão. Aquele que quer te matar, você chama ele de irmão. Diz: irmão Saulo, o Jesus que te apareceu no caminho me mandou vir aqui. E eu tenho um recado para você. Aleluia. E quando ele chega, o irmão Saulo convertido tem 3 dias que não come, não bebe, só na oração. E ele já tinha visto na visão que Ananias entrava. E Ananias colocou a mão na cabeça dele e disse: irmão Saulo, seja cheio do Espírito Santo. Glória a Deus. Só que aí, Glória o a Deus. Espírito do Senhor pega Ananias e fala: diz para ele um segredo, Paulo. Fala para ele que eu vou mostrar para ele o quanto ele deve padecer pelo amor do meu nome. Diz a ele que ele perseguiu bastante, que agora ele vai sentir na pele a dor da perseguição. Aleluia. Não adianta ir de um lado e acusar quem está do outro, porque Deus vai e muda os papéis e bota nós do outro para nós sentir o que o outro sentia. Aleluia. É por isso, irmão, que nós temos uma habilidade terrível, irmão. Eu não vou chamar isso de dom, que é pecado, pelo amor de Deus, é uma habilidade. Qual é a nossa habilidade? Enxergar defeito nos outros. Aleluia. Jesus escreve e diz: olha, irmão, todos vocês querem tirar cisco do olho do irmão. É possível que é uma coisa pequena, a gente vê de longe, mas a trama que está no nosso olho, a gente não consegue enxergar. Glória ao nome santo do Senhor. Aí, como você perseguia, Paulo? Era bom perseguir, Paulo? Era bom vir montadão no cavalão e pegar os cristãos, e bater, e prender, e rasgar, quebrar a porta de casa. É bom, Paulo? Você vai saber o outro lado da moeda. Bora, sai daqui. Paulo sai. Irmão, parece que Paulo virou um para-raio. Quando ele volta dos 3 anos para cá, onde ele chega, ele arruma um problema. Onde ele chega, ele arruma uma perseguição. Onde ele chega, ele é apedrejado. Onde ele chega, ele é preso. Ele é chicoteado, ele é açoitado. Tem lugar que ele é tão apedrejado que ele morre. E as pessoas raspam ele pelo pé e botam ele para morrer fora da cidade, porque ele tinha cidadania romana. Aleluia. E quando os irmãos chegam, Paulo está morto, começa a orar, Paulo levanta. Aleluia, o nome santo do Senhor. Vai fazer uma viagem para Roma, naufrágio. Vai anunciar em tal cidade, prisão, chicote. Glória ao nome santo do Senhor. Aí o Senhor fala para ele: e aí, Paulo, que tal o outro lado? Aleluia. É bom perseguir, né? E ser perseguido é bom? Glória ao nome santo do Senhor. Aí ele vira para a igreja da galáxia e fala: ninguém me perturba, ninguém me perturba, porque eu trago no meu corpo as marcas do Evangelho de Cristo Jesus. Deram nele mais de 100 chicotadas para ele parar de falar do Evangelho, mas eles não entendiam que Paulo já não vivia mais, era Cristo quem vivia dentro do apóstolo Paulo. Aleluia. Ele escreve e disse: irmãos, quando eu falo de me gloriar, eu só lembro da cruz de Cristo, irmão. Aleluia, pela qual cruz o mundo está crucificado para mim, e eu estou crucificado para o mundo. Aleluia. E a vida que agora eu vivo-a na fé do Filho de Deus. Glória ao nome santo do Senhor. Eu não vivo mais, mas Cristo é quem vive em mim. Glória ao nome santo do Senhor. Será que dá para você falar isso daí? Se você quiser verbalizar, abrir a boca e falar, pode falar: Cristo vive em mim. Glória ao nome santo do Senhor. Cristo vive em mim. Aleluia. O pecado não pode te dominar. O pecado quer desapropriar Cristo, fazer você abortar. Aleluia. Jesus Cristo, para que Ele possa gerar em você o mal. Glória ao nome santo do Senhor. Não, presta atenção nessa palavra. Tá? Glória a teu nome. Quando eu estou falando de gerar, Jesus Cristo diz, irmão, que o diabo é o que, irmão? É o pai da mentira. Se o diabo é o pai da mentira, quem vive uma mentira, ou quem vive na mentira, ele gera um filho junto com o diabo. Ele gera um filho junto. O diabo é o pai, você é a mãe.
Se o diabo é o pai, você é a mãe. Ele é o pai da mentira. Quem vive uma vida de mentira é a mãe da mentira. Aleluia. Ele é o pai, tu és a mãe. Glória a Glória ao nome Deus. santo do Senhor. É, irmão. Ele é o pai da mentira. E quem é a mãe? Quem gera a mentira junto com ele. Porque a boca que professa as mentiras, ela está gerando a filha do diabo. Glória ao nome santo do Senhor. É por isso, irmãos, que o Senhor Jesus disse que ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os idólatras, os fornicários e todos aqueles que amam e cometem a mentira. Glória ao nome santo do Senhor. Porque no encontro de Satanás, ele gera filhos. Você viu o que Tiago falou? Tiago falou que nós somos engordados pela nossa própria consciência. Nós damos luz ao pecado. O que é o pecado? O que é dar luz ao pecado? O que é dar luz? Nós temos irmãs aqui que deram luz, irmão. Deram luz a crianças maravilhosas. Que o Senhor encha todas do Espírito Santo. Aleluia. Mas se nós convivermos uma vida de pecado com Satanás, nós vamos dar luz ao pecado, dar luz às intrigas, dar luz às perseguições, dar luz às fofocas, dar luz às contendas. Aí gera divisões de igreja. O irmão fulano fica de um lado, o irmão ciclano fica do outro, porque alguém gerou uma intriga, deu luz para um problema, deu luz para uma dificuldade que vem para destruir a igreja. Está entendendo? Mas eu tenho que toma, vai matar, vai dissipar, vai destituir todos os filhos do diabo gerado na vida dessa igreja, gerado na vida da irmã, gerado na vida do irmão. Se o diabo juntou com alguém para gerar uma fofoca, para acabar com a obra, para acabar com sua casa, para acabar com sua vida, em nome de Jesus, esse demônio vai ser arrancado, esse filho do diabo vai ser tirado. Glória a Deus, aleluia. Meus filhos, por quem de novo Glória a Deus. sinto dores como que de parto, até que Cristo seja gerado em vós. Glória a Deus. Irmãos, mas todo pecado tem uma restauração. Verdade ou mentira? Verdade. Glória Mas a eu tenho Deus. algo para te dizer. Todo pecado tem um preço. Todo pecado tem um custo. Quando o salmista Davi aprontou aquele homicídio e aquele adultério, o profeta Natan chegou na casa dele, falou-lhe uma parábola na terceira pessoa e contou-lhe uma história. E Davi, tomando o senso daquela história, ele irou e disse: esse tal homem tem que morrer. Aleluia. Aí Natan fala com ele: olha, eu acho que você não entendeu, essa pessoa é você. Você foi este homem que sacrificou a única ovelha que aquele homem tinha. Aleluia. Glória ao nome santo do Senhor. Aí Davi baixa a bola, baixa a cabeça. E Deus diz para ele: mas o teu pecado será perdoado. Glória a Deus. Ei, quando ele ia soltar um grito de glória, mas Porém, a espada dos amonitas, se eu não estiver enganado, que você permitiu que ferisse o marido dela, não vai afastar da tua casa. Santo Deus. Tu vais pagar. O teu pecado tem uma consequência. Glória a Deus. não espere cair para ser restaurado. É melhor não cair. Em nome de Jesus, eu prego esta palavra. E eu queria que ela fosse como uma espada que vai transpassar o teu coração aqui agora. Em nome de Jesus Cristo, não peques. Em nome de Jesus Cristo, não caia. Em nome de Jesus Cristo, não desista da vida eterna. Não desista de Deus. Não desista de congregar. Não desiste, não pare. Não espere uma restauração. Fique de pé. Não caia. Glória a Deus. Igreja, eu vou usar uma palavra pesada, mas a partir daquela profecia, a vida de Davi virou uma desgraça. A vida de Davi virou uma ruína. Um filho estrupando o outro,
um irmão matando o outro, um filho querendo matar ele, irmão. Misericórdia, O Senhor. profeta falou para ele: tu vais ficar envergonhado pelo que tu fez. Um dos filhos de Davi ficou com todas as concubinas do seu pai na frente de todo mundo. Eita glória, santo é o Senhor. Todo pecado tem uma consequência. Glória a Deus. Aleluia. Não espere cair para Deus te restaurar, porque tem um preço e pode ser mais caro do que o que você pode pagar. Aleluia. Tem gente, não, mas eu pequei e eu estou bem por enquanto. Por enquanto. Haverá o dia da cobrança pelo teu pecado. Haverá o dia do pagamento por ter desistido, por ter tornado atrás, por ter esquecido do teu Senhor, do teu Criador. Todo pecado tem um preço. Aleluia. Glória a Deus. Santo é o Senhor. Por isso eu vos digo, em nome de Jesus, não peques. Glória ao nome santo do Senhor, não caia. Aleluia. Quando este mesmo apóstolo vai escrever, ele chega ao ponto de escrever: meus irmãos, entende uma coisa, ó igreja que está em Roma, o salário do pecado é a morte. Aleluia. O salário do pecado é a morte. O fim de quem vive uma vida no pecado é a morte. Não é a morte deste corpo, porque todos nós neste corpo morreremos, mas é a morte da alma. E a morte da alma não é ser fulminado, desaparecer. Não, a morte da alma é um sofrimento eterno. Glória ao nome santo do Senhor. Aí Paulo fala: não joga fora, porque se o salário do pecado é a morte, o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Glória ao nome santo do Senhor. Você está entendendo o que o Senhor tem para você nessa noite? O que o Senhor tem para sua casa? Vida eterna, irmã. Vida eterna, irmão. Para você, para sua casa, para sua mãe, para o seu pai, para seus irmãos, para seu sobrinho, para seus tios, para sua família, para os seus avós. O Senhor tem vida eterna. Eu estou sentindo um derramar de Deus aqui nessa noite, em abundância do Espírito Santo, para gerar a vida eterna em você, em nome de Jesus. Não peques, não caia, não desista, não pare. Glória a Deus. Glória ao Senhor. Glória a Deus. Glória a Jesus. Estás louco, Paulo, e as muitas letras te fazem delirar. Glória a Deus. Aí Paulo: eu louco? Quem está louco é você. Glória a Deus. Por pouco tu quer me persuadir que eu me torne um cristão? Aí Paulo: ou por pouco ou por muito, não só você, mas todos que estão me ouvindo, torne um como eu. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Tem Deus. muita gente jogando essa oportunidade fora. Tem muita gente vivendo uma vida dissoluta e desenfreada. Desenfreada. Sem freio, sem breque, sem responsabilidade, sem compromisso. Mas cuidado, tudo tem um preço. Tudo tem um preço. Deus colocou algo no meu coração que eu preciso falar com vocês, mas não vai ser hoje. Glória a Deus. Tá? Nós vamos fazer um estudo. É algo que eu estou buscando de Deus força para entrar nesse assunto, para esclarecer para a igreja aquilo que o Senhor colocou dentro do meu coração. Glória a Deus. Mas entenda uma coisa, igreja. Lance os seus fundamentos agora. Lance o pão sobre as águas agora. E depois de muito tempo você vai achar tudo aquilo que você plantou. Tá bom? Quem planta honra, colhe honra. Quem planta desonra, colhe vergonha. Paulo plantou perseguição e teve que colher. Como um cristão, ele teve que colher a perseguição e sentiu na pele o preço da perseguição. Preste atenção, igreja. Preste atenção. Lance o teu pão sobre as águas e depois de muitos dias o acharás. Glória a Deus. Tá bom? Glória a Deus. Lance os fundamentos agora. Glória a Deus. Agora. E pode ficar tranquila que quem vai garantir
o que vai ser construído em cima de você não é você, é o teu Deus, é o teu Criador. Glória a Deus. Deus tem coisas nobres, coisas grandes para colocar dentro de você. Mas é necessário um alicerce sólido. Glória a Deus. Quando Paulo escreve a igreja que está na Galácia, ele diz: digo, pois, que em todo tempo que o herdeiro é menino, ele não tem diferença nenhuma do empregado, ainda que seja senhor de tudo, é tudo dele, mas ele não tem diferença nenhuma do faxineiro ou da faxineira. Por quê? Porque é menino. Porque é menino. Grandioso és tu, Rei da glória. Quando ele escreve, irmãos, a carta, primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, eu não sei da onde, diante de um fundamento tão lindo do amor, ele entra e fala: quando eu era menino, Aleluia. eu andava como menino, Glória a Deus. eu falava como menino, Glória a Deus. eu corria, eu vivia como menino, mas depois que cresci, eu acabei com as coisas de menino. Glória a Deus. Você só vai ter direito na herança quando deixar a meninice, Glória a Deus. quando deixar a irresponsabilidade, o descomprometimento, Glória a Deus. quando passar a ser responsável. Glória a Deus. Irmãos, quando Paulo iniciava a sua partida, ele via que ele ia partir. Eu preciso de passar o bastão para alguém. E tem um moço, do qual ele fala dele em todas as suas epístolas, menos uma, é Timóteo. Glória a Deus. Ele fala dele em quase todas as suas epístolas, menos uma. Ele fala de Timóteo. Eu vou passar o bastão para você, meu filho. Você tem personalidade, você tem caráter. Você está comigo, faça chuva ou faça sol, você está comigo. É para cumprir aquela frase: quer ser águia? Ande com águia. Agora, se quer ser galinha, ande com as galinhas. Glória ao nome santo do Senhor. Paulo colou, Timóteo colou em Paulo, falou: eu quero ser águia, eu quero ser pregador, eu quero dar continuidade. Paulo falou: então toma, a missão é tua. Amém. Vem ter comigo depressa, porque eu já estou para ser oferecido. Aleluia. Mas eu quero passar para você o bastão. Glória a Deus. Aleluia, ao nome santo do Senhor. Irmão, está aberto para falar tantos assuntos aqui nessa noite. Glória a Deus. Essa palavra é uma palavra de revelação. Ela não é uma palavra histórica. Ela não está presa na história. Ela está diante de uma revelação que Deus vem falando aquilo que Ele quer falar com a igreja. Glória a Deus. Então, em nome de Jesus, se posicione para ter direito na herança. Deus não vai confiar visões em menino. Deus não vai confiar revelações em meninas que não entendem, não discernem o valor das coisas. Se você pegar uma criança e dar para ela um anel de ouro e dar para ela na outra mão um pirulito, ela vai escolher o pirulito porque ela não discerne valor. Glória ao nome santo do Senhor. A maturidade é conhecida pelo discernimento de valor. Entenda o que é Deus, entenda o que é as coisas de Deus, entenda o que é princípio, entenda o que é caráter, entenda o que é compromisso, entenda o que é honra, porque quando você discernir esses valores, o próprio Deus vai depositar em você coisas grandes. Samuel era criança, mas era responsável. Levantava para acender a candeia, levantava para apagar a candeia. Deus falou: é um menino, mas é idôneo na responsabilidade. Samuel, Glória a Deus. Me chamou, ele não, volta e Glória a volta. Deus. Aleluia, mestre. E de novo a voz vem, porque são pessoas que têm comprometimento, compromisso, responsabilidade. Não recebia nada aqui, mas recebia lá. Aleluia. A ponto de quando o povo despreza Samuel, Deus diz para ele: o povo não te desprezou, não chores, enxuga as tuas lágrimas. O povo não está te desprezando, o povo está me desprezando, porque você é eu. Glória a Deus. Aleluia. Você Glória a é Deus. eu sou você. Aleluia. Glória ao nome santo do Senhor. Você está entendendo? Você está preocupado com bajulações ou está preocupado em ter um compromisso com o teu Criador, com o teu Deus, com o teu Senhor, com aquele que pode matar a tua carne ou curar a tua carne, pode condenar a tua alma ou salvá-la, arrebatá-la do fogo da condenação e colocá-la no paraíso, colocá-la no reino, na
Olha a frase do filósofo. Me diga com quem tu anda, que eu direi quem tu és. Glória a Deus. Aleluia. Cola em quem presta. Cola em quem Glória a vai te Deus. somar. Cola em quem vem para te valorizar e para te fazer crescer. Glória Glória a ao Deus. Senhor. Irmãos, é a palavra, Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus. Agradecemos ao Senhor com uma oração em nome do Senhor.